Quando a gente vai falar sobre novas tecnologias de informação e comunicação vinculadas à educação, né, ou as mídias, as diferentes mídias na educação, a gente tem que ter em mente duas coisas, eu diria. A primeira delas é que a ascensão das novas tecnologias de informação e comunicação acabam interferindo na forma como nós vemos o mundo, na forma como nós nos relacionamos com o mundo e com as pessoas à nossa volta. Marshall McLuhan, no livro Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem, ele tem uma frase muito célebre que virou famosa, que é: o meio é a mensagem. Ao falar o meio é a mensagem, ele está querendo dizer justamente de que as novas tecnologias, quando surge uma nova tecnologia de informação e comunicação, ela acaba interferindo na forma como nós vemos a vida, como nós nos relacionamos uns com os outros, umas com as outras. Um exemplo, né? Se a gente for pensar 20, 30 anos atrás, quando não existia celular, poucas pessoas tinham telefone em casa. Nossa dinâmica de relação, né, uns com os outros era diferente. Hoje em dia, todo mundo tem um celular que conecta à internet, né, que acessa uma gama enorme de informações, que é usado como despertador, que é usado para ouvir músicas e tudo mais. Então, a presença do smartphone, né, do celular, ele acabou alterando a forma como nós nos relacionamos com a sociedade, como nós aprendemos também, né, a novos conteúdos, como nós assimilamos conhecimento, enfim, acaba interferindo em todo esse processo. Então, quando a gente vai falar de novas tecnologias da informação e comunicação, esse é o primeiro aspecto que a gente tem que considerar, que esses meios, essas tecnologias, essas mídias interferem na nossa vida em sociedade. Quando a gente está falando então de novas tecnologias da informação e comunicação, uma tecnologia específica é a internet. E se a gente vai olhar para a própria evolução da internet, a gente pode perceber não apenas, como eu disse, como ela mudou a nossa vida em sociedade, mas também a forma como nós aprendemos uns com os outros, né? Se a gente vai pegar lá o início da internet, na década de 90, né, a chamada Web 1.0, o que consistia a Web 1.0? Ela consistia de conteúdos estáticos, né? As empresas eram produtoras de conteúdo. Majoritariamente a gente usava a internet para se comunicar por e-mail, né, por salas de bate-papo. O que essa web ela remete em termos do processo de ensino e aprendizagem, se a gente for olhar? Ela remete a um processo de ensino e aprendizagem direcional, estático, né, do professor ou da professora, né, de docentes para discentes. Né? Essa mesma dinâmica da lógica da internet, a gente pode pensar como é que ela se aplicaria na educação, na nossa percepção de educação, que ela era majoritariamente assim. A Web 2.0 começou no início dos anos 2000, né, e foi predominante até o 2010, mais ou menos, né? E ela é caracterizada pela interatividade, pelas pessoas usuárias como produtoras de conteúdo e pela presença das redes sociais, né? As redes sociais são um espaço onde essa interatividade, essa produção e socialização de conteúdo acontece. Pensando na perspectiva da educação, isso também já traz uma mudança na perspectiva da educação. Porque, epistemologicamente, então, se antes, na Web 1.0, o significado ele era ditado, né, por conta do conteúdo estático, né, das empresas como produtoras de conteúdo, na Web 2.0 esse conteúdo, esse significado, ele é construído socialmente. Né? O significado é construído socialmente. Pensando no processo educativo, isso vai mudar um pouco a dinâmica das relações e vai fazer com que, se antes na Web 1.0 a relação acontecia de docentes a discentes, na Web 2.0 ela acontece de docentes a discentes e entre discentes. Então tu já tem uma mudança de paradigma, né, por conta do desenvolvimento da Web 2.0. A partir de 2010, está previsto que vá até 2020, mais ou menos, surgiu
a Web 3.0. A Web 3.0 ela já tem uma outra característica que é chamada de web semântica, né? E tem todo um processo de personalização, né? De personalização de conteúdo, né? Marcado pela inteligência artificial, né? Nós temos aqui alguns mecanismos muito curiosos, por exemplo, como o Google, né? O Google Now, aplicativos como o Waze, por exemplo, que eles já preveem qual é o nosso movimento, já registram a nossa vida acadêmica e já fornecem conteúdos que vão nos interessar, né? Então, nós temos uma nova mudança ali, né? Que, voltando, se antes o conteúdo era dado, depois passou a ser socialmente construído, aqui ele, além de ser socialmente construído, ele é reinventado contextualmente, né? E ele é personalizado a partir do usuário. Então, pensando isso na dinâmica de educação, isso traz uma nova revolução no processo de educação, porque as relações, a mediação do processo educativo, ela não acontece apenas de docentes a discentes, mas também entre discentes e também de discente a docente, né? Aquela ideia da inteligência coletiva, de que o conteúdo, ninguém sabe tudo, mas todo mundo sabe um pouco, e que esse saber ele é socializado, compartilhado, né? Adaptado, transformado, é isso que permeia essa Web 3.0, né? E há quem diga que 2020 em diante a gente vai caminhar para uma internet, uma Web 4.0, onde então a inteligência artificial ela já vai possivelmente indicar conteúdos e produzir conteúdos próprios para nós, né, nesse mecanismo. Então, a gente pode se perguntar que tipo de mudança isso vai acarretar de novo no processo de ensino-aprendizagem, né?